Boa noite a todos e a todes, ok? Nós vamos iniciar o segundo vídeo do curso de inverno, ok? Produzido, ligado à linha de pesquisa 2, Gênero, Raça e Identidades. E hoje nós vamos apresentar para vocês, meu nome é professor Assis, né? Vamos apresentar para vocês o meu projeto de pesquisa, ligado à linha 2, ok? O título do meu projeto de pesquisa, ligado à linha 2, é Migração, Cosmopolitismo e Ciência, os refugiados e a pobreza na história da América Latina e da África contemporânea. Então, é o mesmo tema do curso, né? Então, não quis mudar de fato, já para também agregar na certificação de vocês a mesma titulação, a mesmo título, né? Mesmo título do meu projeto. Então, esse curso, né? Esse curso de inverno também esteve presente lá no meu projeto em uma das ações que iam ser realizadas ao longo dos anos, né? Desses 3 anos no MIL, ok? Então, esse projeto de pesquisa, ele já vinha sendo desenvolvido por mim, porque esse projeto, inicialmente, logicamente, é uma vertente menor, ok? Eu iniciei ele quando eu estava fazendo uma especialização na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialização em Filosofia e Teoria do Direito, ok? E aí, nessa especialização, eu decidi trabalhar a questão do pensamento do Jacques Derrida, principalmente o conceito de Jacques Derrida sobre hospitalidade, pensando os elementos da América Latina contemporânea, né? Por exemplo, os refugiados da Venezuela, né? Estava muito presente no cotidiano das pessoas, né, as várias manchetes de jornal, as várias notícias em relação a isso, né? Então era um evento, um fato recente que estava de fato sendo presente na vida política, né? Em uma vida política cotidiana das pessoas aqui no Brasil e da América Latina, ok? E aí eu ampliei para a África contemporânea. Essa ampliação se dá justamente porque na minha tese de doutorado eu trabalho também no último capítulo, né? Tem um tópico, eu trabalho tanto a América Latina, né? Como também eu trabalho um pouco a África, né? O continente africano, no período contemporâneo, especialmente nos anos de 1960, no caso da minha tese, ligada ao projeto norte-americano RITA, ok? RITA. Então, eu decidi, de fato, ampliar para a África contemporânea, haja vista que se liga ao meu projeto de tese de doutorado, ok? O meu projeto de tese de doutorado. Então, nós temos como foco, né, o destaque teórico das contribuições de Jacques Derrida, principalmente quando ele vai pensar o agir do Estado nessas circunstâncias, ok? Quando o Estado ele é impulsionado a tomar uma decisão em acolher, né, por exemplo, migrantes estrangeiros, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, pensar qual o agir do Estado, né, e para além do agir do Estado, né, quais as relações sociais e culturais construídas naquele momento, quais as tensões políticas e econômicas, ok? E quais as transformações ou as invenções de subjetividade que esse processo
vai favorecendo com que várias comunidades e grupos sociais se reinventem, né, a fim de se adequar a determinadas normas dos estados, tendo em vista que essa hospitalidade ela não é incondicional, ela é condicional. Então, nós temos aí uma abertura dos estados para acolher os imigrantes, para acolher os refugiados, mas é uma hospitalidade condicional. Então, seria, portanto, a continuidade dessa pesquisa, da especialização, como também um pouco, né, a continuidade da minha pesquisa de tese e de doutorado. Então, como eu falei para vocês, essa pesquisa faz parte, né, da linha 2, ok? Gênero, raça e identidades, do mestrado interdisciplinar História e Letras, né, da Universidade Estadual do Ceará, campus Quixadá. Especialmente, né, quando essa linha vai tratar os estudos sobre as migrações e as temporalidades e as territorialidades, o multiculturalismo e o seu impacto na história da América Latina e da África contemporânea, os elos entre políticas públicas e as relações de poder e o justiça são as fontes é, é, as fontes essa ampliação desse debate. Então, mas nós escolhemos caminhar, né, primeiramente pelos periódicos, né, pelos jornais, haja vista que essas notícias elas se propagavam de forma mais rápida pelos jornais digitais, tendo em vista que são acontecimentos mais recentes, né, de uma história da América Latina contemporânea e da África contemporânea bastante recente, ok? Então, a nossa problemática de pesquisa é a seguinte: como os corpos, né, desses sujeitos, dos refugiados, dos imigrantes, né, dos membros da comunidade LGBT, QIA+, ok? Dos pobres, né, da América Latina e da África, né, dos afetados pela pesquisa científica, dos próprios cientistas, né? Então, como os corpos desses sujeitos movimentaram uma carga de sensibilidade e emoções que provocaram reações positivas ou negativas, que construíram um ethos institucional e da hospitalidade, ok? E aí, por exemplo, nós podemos pensar essa questão também ligada ao momento que nós vivemos ultimamente, que é a pandemia, né? Não passou ainda. Então, como na pandemia, né, o discurso científico, né, ele moveu, né, ele construiu discursos que controlavam ou não corpos, né? Nós tivemos aí um embate entre o discurso da ciência e as fake news. E como as fake news acabavam, né, reforçando determinadas sensibilidades e emoções ligadas a um passado, ok? Como também possibilitou a gente verificar como essas emoções e sensibilidades elas se tornam muito mais fortes
quando estão atreladas justamente às relações mais afetivas. Então, as pessoas, elas se movem muito mais pelas relações afetivas do que propriamente pelo saber, que possivelmente poderiam ter adquirido nas escolas, né, no seu processo educativo. E aí, logicamente, nós começamos, né, nesses últimos anos, a nos questionar que tipo de processo educativo a sociedade brasileira e até a mundial está favorecendo para a sua sociedade, aonde nas suas relações afetivas o discurso da ciência ele não se tornou ainda um discurso crível, né? No sentido de que as crenças que se tinham em determinados mitos ou fake news relacionadas à pandemia da Covid-19 eram muito mais fortes do que a crença, né, nas vacinas, da pesquisa científica. Então, o que favoreceu justamente esse desnível, não é? Essa descrença na ciência, né? Em pleno século XXI, aonde nós temos um auge, né, das pesquisas da área de tecnologia, da neurociência, né, e outras áreas relacionadas à investigação científica, né? Então, e temos ainda o acesso, né, às redes sociais, à internet, que acaba, de certa forma, ampliando o acesso da população a várias formas de informação, né? A vários conteúdos. Então, nós temos uma disponibilidade de conteúdos na rede muito grande, mas não necessariamente são conteúdos de qualidade, mas se há, de fato, uma disponibilidade maior desses conteúdos com a internet, né? Então, vamos olhar, portanto, como o discurso das ciências e da pobreza impactaram o aumento de determinados fluxos migratórios internos. Por exemplo, no período estudado, vivenciamos uma crise econômica e uma pandemia de impacto local, regional e internacional, né, como eu falei para vocês. Isso não se deu apenas nos países pobres, né, porque aí nós vamos trabalhar a América Latina e a África contemporânea, o continente africano, e são considerados, né, os territórios pobres, mas isso não aconteceu apenas neles, ok? Então, aconteceu também nos países ditos de primeiro mundo, né? Os países desenvolvidos mais ricos, né? Então, essa fake news, esses discursos que colocam em xeque a ciência, também aconteceu nesses outros países, né? Nessas outras sociedades que se colocam como civilizadas, né? Como superiores. Então, nosso objetivo geral seria verificar como os corpos dos imigrantes, refugiados, movimentaram uma carga de sensibilidades e emoções que provocaram reações positivas ou negativas, ok? Que construíram um ethos institucional e da hospitalidade, tendo como base o discurso da pobreza e da fome, ok? Nossos objetivos específicos seria catalogar os jornais digitais, analisando os discursos imagéticos construídos sobre a migração e os refugiados na história da América Latina e da África contemporânea, verificar o aumento dos índices de pobreza e fome na América Latina e da África contemporânea, verificando os elementos políticos, econômicos e sociais. Detectar como a pobreza e a fome impulsionam o processo migratório e o aumento dos refugiados na América Latina e da África contemporânea. Okay? Aí eu destaco aqui numa passagem do Jacques Derrida, aonde ele vai apontar, né, a ideia de olharmos as particularidades dos nossos objetos de pesquisa
e de que os conceitos eles são adaptáveis, eles são reinventados, eles são reconstruídos, ok? Como isso? Justamente por meio de uma pesquisa empírica, não é? Porque o conceito é um termo, né, geral, ok? Então, quando você vai recolhendo por meio da pesquisa, né, experiências concretas, né, você vai justamente analisando as possibilidades daquele conceito e se aquele conceito ele vai lhe ajudar a fazer uma reflexão sobre aquelas experiências concretas. Por isso, né, nós consideramos que essas economias do rosto, né, como o Jacques Derrida pontua, nos ajuda de fato a demarcar, né, a construção dos vários discursos que se foram feitos, né, sobre os refugiados, sobre os imigrantes, né, sobre a comunidade LGBTQIA+, né, sobre os, os pobres da América Latina e da África contemporânea, que nesse momento que nós escolhemos para estudar, nesse recorte temporal. Então, verificar esses discursos imagéticos por meio da construção dessas economias do rosto, ok? Outro elemento também seria ver esses muros simbólicos construídos, né, por meio dessas comunidades, ok? Tanto para excluí-la, para marginalizá-la, como também a comunidade ela constrói muros de proteção, né, para si. Então, vejamos como essas fronteiras territoriais identitárias, que não está limitada aos muros físicos, mas também aos muros simbólicos, ok? Aos espaços sociais, elas, de fato, nos ajudam a pensar uma nova forma de motins da fome que ocorreu e que está ocorrendo, né, na história da América Latina e da África contemporânea hoje. Então, nós vivemos um momento onde o índice da fome e da pobreza, por exemplo, no Brasil, aumenta, né? Onde as pessoas não têm dinheiro, né, para comprar os produtos básicos da cesta alimentar. Então, uma coisa que pensávamos que já tínhamos conseguido avançar, né? No período da pandemia, houve, portanto, um grande retrocesso em relação a isso. Novos motins da fome, a partir dessa nova experiência e dessa realidade vivenciada na história recente do mundo, se constrói, se inventa. Então, é por isso nós tentamos pensar como é essa nova construção e invenção desses motins, né, da fome, como as pessoas elas estão realizando ações, né, promovendo experiências para conseguirem seguir o né, político, né, que leva à fome, né, que leva à falta de ter o alimento básico para a sobrevivência. Então, o conceito de hospitalidade Jacques Derrida ele vai nortear, né, e vai se ligar também a outros elementos teóricos, né, como, né, o Bourdieu, nós utilizamos o Jacques Bourdieu, ok? O Pierre Bourdieu, desculpe. Então, nós utilizamos o Pierre Bourdieu, como também outros teóricos, né, ligados à perspectiva de gênero, como a Buckley, ok? Então,
ele vai, de fato, nos indicar o caminho e para nos ajudar a analisar a nossa pesquisa, compreendendo que o conceito ele pode ser inventado, destruído, transformado, que nessa ideia do Jacques Derrida de desconstrução, né? Então, nós não compreendemos se o conceito ele é fixo, ele deve ser desconstruído em prol de um aprimoramento analítico das fontes e da investigação científica. Outro elemento também para pensarmos a hospitalidade, o acolhimento para Jacques Derrida, seria o conceito da ipseidade, né? Que é justamente o acolhimento do outro, né? Do outro por mim, por eu. É um acolhimento, portanto, aberto, né, a entender o outro, a esse encontro, não é? E essa economia do acolhimento, nós compreendemos, enquanto nós podemos dizer que portanto, uma historicidade da hospitalidade, ok? Essa historicidade da hospitalidade, é que nós queremos, de fato, analisar também em nossa pesquisa, ok? A nossa metodologia, ela vai trabalhar com a história comparada e a história serial, ok? Verificando nesses jornais vários temas. E aí seriam esses temas que seriam verificados: migração, refugiados, fome, pobreza, identidades, multiculturalismo, gênero, etnicidade, cosmopolitismo, ciência e políticas públicas. Nós também vamos trabalhar com a metodologia, né, a metodologia da microhistória, na vertente do Carlos Ginzburg, olhando os elementos, indícios, né, ligado ao chamado paradigma indiciário, né? Já visto que isso pode nos ajudar a ampliar a nossa visão para determinadas economias dos rostos que muitas vezes não tiveram tantas possibilidades de divulgação e visibilidade, né? Então, seria ver um pouco a história vista de baixo, né? Seria ver, portanto, os marginados da história, né? Mas fazendo uma leitura a contrapelo a determinadas fontes históricas que muitas vezes não nos dão muitos indícios, né, desses sujeitos. Como é que a gente vai quebrar com isso? Como nós estamos trabalhando com um período mais recente, então, um dos instrumentos que essas comunidades utilizam quando não se tem visibilidade nas instituições ou nos meios de comunicação oficiais, como jornais e televisão, seria justamente as redes sociais, o canal do YouTube, que, de certa forma, deu a eles uma opção de se colocar, de expor, né, as suas necessidades, já que esses grandes meios de comunicação não davam essa possibilidade, né? Não tinham essa abertura. Então, nós também vamos caminhar verificando essas outras fontes para conseguir quebrar quebrar com essa perspectiva tradicional e conseguir olhar esses sujeitos, né, históricos, olhando, não é, a historicidade da hospitalidade, a historicidade, né, da migração, a historicidade, né, da pobreza, a historicidade da ciência, a historicidade da fome. Okay? Então, as mídias digitais, de fato,
vão ser bastante importantes. E aí, quando a gente olha para as mídias digitais, né, pensando em uma análise qualitativa e quantitativa, ok? Nós estamos pensando essas mídias enquanto hipertextos e hipertextualidade, né? Pensando que elas são repletas de hipertextos, mas também elas têm uma intertextualidade que nós devemos levar isso em consideração, ok? Então, ver, portanto, os elementos de suporte desse material, quem construiu, quando construiu, não é? Quais os propósitos políticos, econômicos, né? Em que momento se construiu determinadas informações, são de fundamental importância para que a gente possa historicizar esse discurso, essas imagens que são propagadas, né, de forma rápida no período contemporâneo, ok? E o confronto dessa documentação, por meio da história comparada e da história serial, nos vai favorecer justamente um aprofundamento nos temas destacados lá em cima, ok? Então, nós colocamos aqui alguns jornais, tanto da América Latina, ok? Digitais, como também da África, ok? Da África contemporânea. Nós temos aqui o Jornal da África, da África do Sul, ok? Nós temos a BBC do Brasil, a Folha de São Paulo, ok? Nós temos jornais do Quênia, Moçambique, da Nigéria. Então, são jornais digitais que nós podemos ter acesso para verificar essas notícias, né, ligadas aos imigrantes e refugiados, né, na história da América Latina contemporânea e da África contemporânea. Antes de mostrar para vocês a referência, eu vou colocar para vocês aqui o nosso cronograma, ok? Que não deu para colocar lá no slide. Isso é importante porque ajuda vocês a compreenderem que não é apenas o estudo teórico, metodológico, por meio da documentação histórica, da análise da documentação histórica, mas também nós vamos realizar outros eventos. Então, nós temos esse mini curso de inverno, e aí, posteriormente, nós propomos também realizar a publicação de um livro daqueles estudantes que desejam participar do projeto, né? Um artigos, né, que seria uma compilação de artigos nesse livro, né, das pesquisas dos estudantes que desejam participar desse projeto Guarda-Chuva, como também um evento virtual, ok? Um evento virtual que iria acontecer lá no ano de 2015, ok? Também contemplando, né, essas temáticas, como também nesse evento nós faríamos a divulgação do livro em comum, não é? Que esse livro pode ser físico, como também pode ser um e-book, né? Logicamente que nós vamos também atrás de algum financiamento que possa tornar ele mais acessível, né? Mais acessível. Porque a ideia é a divulgação das pesquisas dos professores e estudantes que se incorporaram ao projeto de pesquisa. Ok? Então, nós temos aqui o nosso cronograma e nós temos aqui as nossas referências. Né? Nossas referências teóricas, metodológicas, ok? Que elas são muito amplas, porque elas agregam aquelas 3 áreas que eu coloquei para vocês. Ok? Então, esse grande projeto, o projeto Guarda-Chuva,
ele incorpora as pesquisas, né, que os alunos querem realizar na história social e cultural da ciência, pensando o período contemporâneo da América Latina e da África contemporânea, ok? A história social da pobreza do período contemporâneo da América Latina e da África contemporânea. A relação história e gênero, né? Na América Latina e na África contemporânea. Então, todos os projetos que caminham por essas três linhas, elas se congregam nesse projeto, ok? E aí, por quê? Porque todas elas, a gente pode pensar a ideia, né, da rusticidade, pensar a ideia da desconstrução, da ipseidade, da hospitalidade, ok? Na linha do Jacques Derrida, ok? Do Gilles Deleuze, né? E do Félix Guattari, né? Do próprio Michel Foucault. Então, todos eles nos ajudam a pensar esses elementos. E em relação à história social da pobreza, seria um diálogo frutífero entre eles e uma história social inglesa, que haja vista que a história social inglesa ela contribuiu de forma bastante enriquecedora para se pensar a história social da pobreza. Thompson, Christopher Hill, né, e outros que de fato nos deram suportes metodológicos, né, para pensarmos a pobreza, né, a história social da pobreza. Então, por hoje, pessoal, é isso. Seria a apresentação do projeto, ok? Seria a apresentação desse projeto. Então, esse é o projeto Guarda-Chuva, que todos os projetos que queiram se incorporar a ele devem se ligar, ok? Deve se ligar. Por isso, essas temáticas de migração, cosmopolitismo e ciência, né? Pobreza, ok? Elas são bastante importantes. Então, são palavras-chave que vocês devem, gênero, são palavras-chave que devem estar no trabalho de vocês, no projeto de pesquisa de vocês. Então, nós gostaríamos, né, vai ter uma parte lá do formulário da prova, né, que nós vamos colocar uma questão, né, que não vai valer ponto, logicamente, mas perguntando se o aluno tem interesse de ingressar nesse projeto, né, de participar desse projeto de pesquisa. Então, tanto o aluno da graduação como da pós-graduação pode participar desse projeto. Lembrando a vocês que nós teremos 2 produtos, né, que é a publicação do livro, né, em 2015, como também esse evento científico virtual que nós vamos realizar, né? Vamos realizar. Então, nós teremos até agora esses 2 produtos que terão a participação dos estudantes que que irão compor esse projeto de pesquisa. Então, os que desejarem, né, ser incorporados, participarem do projeto, vai ter lá na avaliação uma parte que você pode colocar o seu desejo. Sim, né? E aí dizer por quê e dizer qual o seu projeto de pesquisa e como ele se encaixa, se liga, né, a esse projeto Guarda-Chuva, ok? É esse projeto mais amplo que é o meu projeto de pesquisa ligado ao NIL. Então é isso, pessoal. No próximo encontro, nós vamos já discutir um pouco sobre os teóricos da história social da pobreza, ok?
história social da pobreza. Então, como na próxima aula nós já vamos iniciar uma discussão mais pesada, que é dos teóricos, né, da história social da pobreza e posteriormente da história social da ciência, recomendo a vocês que esteja com um caderninho ao lado para justamente escrever o nome dos livros, os nomes dos teóricos e de alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão e que vocês podem utilizar no projeto de pesquisa de vocês, ok? Para ajudar na análise documental, né, e na reflexão, ok? Então é isso, um abraço a todos e até o próximo encontro.